O governo Trump prometeu responder de maneira firme ao assassinato é uma das vozes conservadoras mais importantes recentemente na política americana, Charlie Kirk, sobretudo pela capacidade dele de arregimentar o voto jovem, como se diz, para a base de Trump. Mas a cobrança vem sobretudo do MAGA, cobrando da Casa Branca uma ação rápida em função desse assassinato político. Reportagem de Mariana Giangiacomo. Desde o assassinato do ativista na última semana, o governo americano demitiu funcionários e cassou vistos de estrangeiros que criticaram Kirk ou satirizaram o caso em redes sociais. O subsecretário de Estado americano, Christopher Landau, disse que estrangeiros que glorificam a violência e o ódio não são visitantes bem-vindos no país. Alas da Casa Branca defendem que sejam criados planos contra a violência que serviriam para desmantelar organizações de esquerda radical. Nenhum grupo específico é citado, mas a promessa é usar recursos do Departamento de Justiça em nome de Charlie Kirk. Uma preocupação levantada é a de que esses projetos e outras respostas do governo sirvam para atingir estruturas de oposição a Trump, que já lidam com ataques da Casa Branca desde o começo deste ano. Além de popular nas redes sociais, Charles Kirk era amigo de Trump e da família desde 2016, na época da primeira campanha à Casa Branca. Donald Trump disse que sem Charles Kirk não teria sido eleito e atribui boa parte do sucesso com o eleitorado mais jovem ao ativista. O governo usa a situação para amplificar discursos conhecidos do grupo MAGA. O governador de Utah, Spencer Cox, associou o suspeito Tyler Robinson a ideologias de esquerda e afirmou que ele teria sido radicalizado depois de sair do colégio. Apresentando o programa criado por Kirk nas redes sociais, o vice-presidente americano J.D. Vance culpou, sem provas, uma minoria crescente e violenta. We can thank God that most Democrats don't share these attitudes, and I do, while acknowledging that something has gone very wrong with a lunatic fringe, a minority, but a growing and powerful minority on the far left. Segundo pesquisa da YouGov, tanto republicanos quanto democratas tendem a dizer que a violência política é um grande problema no país depois que membros do próprio partido sofrem ataques. Ambos também têm parcelas de apoiadores que consideram atos violentos como justificáveis, especialmente jovens que se disseram liberais. Cliff, deixa eu começar por você, que você, pelo Ipsos, em associação com a agência Reuters, que é uma das mais importantes no planeta, acabam de publicar uma pesquisa segundo a qual, hoje, a questão do extremismo político é a maior preocupação do eleitorado americano, superando inclusive a economia. E como vocês assinalaram ao apresentar ao público a pesquisa que vocês publicaram, um ano atrás, temas econômicos é o que dominava o debate político nos Estados Unidos. Hoje é a questão do extremismo, que você considera veio para ficar e de longo prazo. Cliff. Sim, então o ano passado a questão principal era a economia. O Trump ganhou em cima dessa questão, mas vem murchando enquanto, sabe, a economia real vem melhorando nos Estados Unidos. Extremismo pulou, eu falaria nos últimos três meses, mais ou menos, com a frição, sabe, crescente entre a administração, entre a sociedade, assim. Essa pesquisa predata o assassinato, então eu imagino que vai aumentar, vai pular de novo para níveis mais altos, assim. Historicamente era um assunto mais democrático, porque foi focado muito mais na questão de, entre aspas, sabe, ameaças à democracia, mas nesse momento, sabe, tanto os republicanos quanto os democratas preocupam sobre essa questão. Tiago, outro aspecto importante, se compara para a minha geração, né? Eu tenho 73 anos de idade, me lembro de 1968, você nem tinha nascido ainda, né, Tiago? Mas, enfim, na minha geração, isso foi um acontecimento, uma série de acontecimentos dramáticos. O assassinato de Martin Luther King. Nós tivemos o assassinato de Bob Kennedy, irmão de um presidente assassinado. Foram eventos que sacudiram a atmosfera nos Estados Unidos. Mas, se eu me recordo bem,
se a minha memória não está me enganando, a gente teve uma série digamos, de compromissos de diferentes lideranças políticas nos Estados Unidos num tom, deixa eu dizer assim, mais pela moderação. Não é o que parece que vai acontecer, nem o que está acontecendo. E essa pesquisa a qual me referi, do Clifford Young, e dele da Reuters, salientam a falta de lideranças que estejam realmente empenhadas em tentar, de alguma forma, superar o que parece ser uma situação extraordinariamente tensa no momento. Olha, é uma situação extraordinariamente tensa mesmo nos Estados Unidos, até porque não existe hoje lideranças políticas em Washington que estejam dispostas a fazer parte da ponte da convergência. E a polarização, como ela se agrupa ao redor daquilo que você detesta ou odeia ou repudia do outro lado, isso acaba eliminando muito terreno para se buscar essa convergência. E o assassinato do Kirk, ele acaba acentuando mais isso porque ele tende a ser interpretado pelos dois lados da polarização como algo que fortalece e reafirma aquilo que eles narram. Então, do lado da direita, é uma demonstração de como que a esquerda está se tornando cada vez mais violenta. E do lado da esquerda, é uma narrativa de que a direita violenta acabou levando a essa própria situação onde onde o Kirk se tornou vítima das próprias palavras. Nenhuma dessas argumentações são suficientes para iniciar nenhum processo de ponte de convergência onde uma liderança consiga achar algum tipo de narrativa que os dois lados vão vir a concordar. O único lado que eles concordam é de que a violência política é demais, é exagerada. Mas o que acontece é que existe uma erosão do espaço público nos Estados Unidos e uma erosão do espaço público como um campo de discussão, porque não existe mais a discussão. O que existe são discussões voltadas para os seus próprios núcleos, que são voltadas para a reafirmação e não para a convergência. O Clifford, hoje quando você, por exemplo, na Bloomberg, numa entrevista sua em inglês para Bloomberg, que aliás recomendo muito a nossa audiência que acompanhe, porque ali tem 3 pontos que você menciona que deixam todos nós muito preocupados. Você afirma o seguinte: hoje não é simplesmente mais uma questão de polarização. Hoje o que você constata a partir de dados empíricos, das pesquisas que vocês levam adiante, você constata uma distância geográfica, você afirma republicanos e democratas vivem em lugares diferentes hoje, você constata uma distância cultural, cada um desses grupos consome a mídia para seu próprio gosto, música, mesmo atividades esportivas, cada uma tem a sua preferência. E por último, você constata uma distância política, na qual o Tiago já vinha argumentando, uma distância pela qual um é considerado uma ameaça existencial para o outro. Como é que isso vai se desenvolver? É um grande desafio para a gente, né? A gente tem inabilidade aqui nos Estados Unidos colocar no lugar do outro. Essa é a grande questão. A gente fala, obviamente, não tem empatia, mas eu falaria o seguinte, sabe? Além disso, além dessa questão de distância, como você especificou aqui, William, também nossa sociedade hoje é muito mais frágil do que a sociedade de 50, 60, 70 anos atrás. E a gente falou sobre isso várias vezes aqui, né? Enquanto a gente estava analisando, sabe, os Estados Unidos durante as eleições do ano passado. A grande maioria dos americanos acredita que o sistema está quebrado, que não funciona mais para a pessoa comum, para o povão, para a classe média, que essa elite leva vantagem da classe média. Então, você não tem noção dos troncos, eu falaria nesse momento, que sustenta esse tipo de crises que nós estamos nesse momento, sabe? Então, essa é
é um desafio, sabe, além simplesmente da questão da distância. O desafio é um desafio político, Tiago. Está sendo enfrentado de que maneira? Não está sendo enfrentado. Ele ainda estamos na fase da gasolina na fogueira. Eu não vejo sendo enfrentado porque, para ser enfrentado, você precisa de um mediador. Esse mediador não existe. Esse mediador ele podia ser a própria sociedade americana, mas esses aspectos que foram colocados pelo Clifford e por você agora há pouco, eles tornam essa mediação social extremamente difícil pela distância. Eu moro num lugar que, no condado onde eu estou, os democratas ganharam com mais de 90%. E a poucos quilômetros daqui, eu entro em condados onde o resultado é o oposto. E é exatamente isso que você falou, são meios de vidas diferentes, são um outro Estados Unidos. E não existe uma zona intermediária onde possa surgir um comportamento social que seja admirado pelos dois lados, que possa levar a uma mediação comportamental. Porque se nós não temos uma mediação por parte de lideranças, nós poderíamos ter uma mediação comportamental, mas é muito difícil pelo fato dessa distância geográfica e cultural, que foi bem colocado, que faz com que o seu universo ele não te coloque em contato com o universo do outro. O universo do outro você só escuta, você só lê sobre e você vê na televisão, mas você não lida no dia a dia com pessoas com pensamento contrários aos seus. Clifford, uma das conclusões que você chegou via essa pesquisa, que me parece que vai um bocado na linha do que o Tiago estava argumentando agora, é que não necessariamente esse tipo de distância, de afastamento, de polarização, de extremismo seja inevitável. Mas isso implicaria em lideranças que você usa a expressão em inglês hinge, de dobradiça. Lideranças que seriam capazes de, eu nem vou usar a palavra ponte, mas seriam capazes de articular nesse universo de cada vez maior separação e de preocupação com o extremismo político, alguma forma de reaproximação dos diferentes grupos e comunidades. Qual é a qualidade das lideranças políticas americanas hoje, Cliff? Sabe, a liderança hoje em dia alimenta a raiva, porque a raiva rende politicamente, rende economicamente. E nós temos essa questão confusa nesse momento, muito intensa assim. Mas liderança de verdade, liderança cívica, sabe, abaixa a temperatura, fala com calma, assim, não joga gasolina na fogueira. Nesse momento, a gente não tem, pelo menos de forma ampla, nós não temos essa liderança, nesse momento. Mas, com certeza, quando você está falando sobre uma sociedade hiperpolarizada e acredita que o sistema está quebrado, há necessidade de ter uma liderança que consegue, de novo, não somente unir, mas, nesse momento, abaixar a temperatura, como eu falei. Tem alguém interessado nisso, Thiago? Em abaixar a temperatura? Não vejo hoje no momento, porque descobriram uma forma de capitalizar em cima dessa raiva, de capitalizar em cima da polarização. Existem vencedores. Existem vencedores até do lado que existem lideranças até entre democratas que se tornaram lideranças por conta dessa lenha na fogueira. Eu acho que enquanto nós tivermos vencedores e vencedores eloquentes nesse ambiente político de polarização, não tem nenhuma razão lógica para que tentem terminar com isso. A mudança e a ruptura do que está acontecendo para uma pacificação, ela vai acabar existindo somente no momento onde os dois lados sintam uma dor absolutamente incrível e de difícil compreensão, que aí possa levar a uma convergência e uma busca por entendimento. E, infelizmente, esse é um caminho
que nós ainda não conseguimos nem vislumbrar. Mas não existe hoje, no momento, interesse claro entre as principais lideranças de buscar essa ponte de eventual convergência. Cliff, você se arriscaria nesse momento, é enorme o calor político em torno desses acontecimentos, enorme, inédito de certa medida. Você se arriscaria a projetar que tipo de consequência política a gente constataria nas eleições de meio termo no ano que vem? Porque um raciocínio que até aqui predominou entre analistas políticos, olhando para a situação americana, é a de que a economia, por conta de decisões de Trump, lhe custaria um alto preço político. Você afirma, através das pesquisas, que a economia já não é mais tão decisiva. O que isso significa para o cenário eleitoral do ano que vem? Eu acho que uma coisa cancela a outra. Eu acho que o ano que vem não vai ser um assassinato político que vai definir os resultados. Não é assim. Não é nossa experiência histórica, tanto aqui nos Estados Unidos quanto, sabe, no mundo como um todo. Vai ser, de novo, as questões principais o ano que vem. E o grande ponto para que eu estou olhando é a economia. A que ponto as tarifas afetam a inflação ou não, vai definir o ano que vem. Mas, normalmente, o midterm, que é o ano que vem, normalmente, o partido que fica fora do poder, os democratas, normalmente, eles pegam melhor. Eu imagino, provavelmente, a gente não foge tanto dessa média, mas eu estou olhando nesse momento não para esse assassinato especificamente, mas para as tarifas, sua efeito, sabe, na inflação. A sua avaliação, Tiago, em relação ao cenário político americano do ano que vem, em que medida esse assassinato político projeta na sua forma de enxergar os fatos lá alguma alteração? Vai levar uma narrativa macro mais agressiva e talvez até de colocar culpa em determinados grupos, determinados lados e justificando ações políticas mais pesadas e talvez ações políticas que anteriormente não fossem consideradas viáveis, elas possam passar a ser mais viáveis, como até mesmo o que o vice-presidente falou, ações mais fortes contra grupos de esquerda, organizações, lideranças de esquerda. Isso deve se acentuar muito, mas a questão econômica ela tende a ser aquilo que o Tip O'Neill falava, que a política é muito local e a economia também é muito local, e a tarifa ela pode muitas vezes acabar sendo uma gota no oceano da política americana como um todo, mas ela pode trazer um impacto muito relevante em determinado condado. E numa disputa tão acirrada pelo controle da Câmara dos Deputados, por exemplo, você pode ter determinado condado que pode acabar perdendo 200, 300 empregos por conta da falta de determinado produto ou matéria-prima do Brasil, do México, seja lá de onde for, e que isso pode ser suficiente para um republicano perder ou para um republicano ganhar. E aí a narrativa macro ela pode compor esse ambiente local. E o que o Trump vai fazer é fornecer essa narrativa macro para ele, porque ele não vai querer falar de economia de uma forma geral e ampla e detalhada, mas os condados e o dia a dia das situações mais locais nos Estados Unidos podem acabar se vendo obrigados a discutir economia.